Olá, irmãos, que Deus os abençoe. Sejam bem-vindos a mais um Pão Semanal. Aqui quem está falando é o Tiago, do Ministério Águias de Deus, do nosso querido pastor Weber. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, tá? Não sou pregador, vamos conversar um pouquinho sobre essa mensagem aqui, Deus comissionando a Moisés. Então eu separei alguns parágrafos e eu irei lê-los e refletirmos um pouco a respeito de cada etapa dessa, tá bom? Então vamos lá, irmãos. O primeiro ensinamento que eu quero trazer para vocês aqui é o parágrafo 12, onde o profeta fala, tá? Nos instiga, nos desafia a fazer algo pelo ministério, por mínimo que seja, pelo menor que seja, para que façamos algo pelo ministério. Tá? E aí ele dá o exemplo de Moisés, né, que com 80 anos estava recebendo uma missão e não era pequena. A gente vai falar mais sobre ela ao longo dessa mensagem. Tá? Mas eu vou ler um pedacinho aqui do 12 com vocês. O profeta diz: faça alguma coisa, não fique parado. Se você não é um pregador, testifique. Faça algo em algum lugar, não fique parado. Se você está lavando uma louça, bem, testifique para o vizinho. Saia e entregue folhetos. Faça alguma coisa, não fique parado. O que é isso em sua mão? Comece a fazer algo. O que estiver ao seu alcance, use-o. Tá? E aí ele traz o exemplo aqui de Moisés, né? O Moisés, ou a gente, provavelmente passa por esse tipo de questionamento. Quando a gente recebe alguma missão, seja do nosso pastor, do líder, etc., a gente sempre virá com desculpas, com medos, receios, que são naturais. E o de Moisés, por exemplo, é que ele era muito velho para aquela missão. Então, quando Deus nos diz para a gente fazer algo, a gente pode trazer esse tipo de desculpa. Mas eu sou muito velho, ou eu sou muito novo, as pessoas não vão me respeitar. Então o profeta diz para a gente não se apegar a isso. Faça com o que você tem em mãos, mas faça algo. Tem até aquele exemplo, né? Daquele irmão que o ministério dele era ficar na porta da igreja apertando a mão e dando Deus abençoe para as pessoas. Então escolha uma missão e faça, independentemente, né, da sua capacidade. Tá? Então esse é a primeira reflexão que a gente está estudando aqui. Tá? E o segundo, irmãos, é muito simples, mas graças a Deus pelo profeta, porque isso com quase toda certeza passaria aos nossos olhos, a gente leria como uma escritura normal. Mas o profeta conseguiu tirar ali um aprendizado para a gente. Que é quando Moisés teve acesso ali a sarças ardentes. E ele teve uma ordem, que seria tirar as suas sandálias por aqui, porque aquele lugar era santo. E aí, irmãos, que entra o aprendizado. Às vezes Deus nos diz para a gente fazer algo e a gente quer fazer de uma outra maneira e a gente acha que não tem nenhum problema. Então Moisés provavelmente tinha algo na sua cabeça também ali. Estava no deserto. Então ele poderia ter falado para Deus ali: não, vou tirar aqui a minha proteção, o meu chapéu. Mas não, ele fez exatamente como Deus falou para ele fazer, que era retirar as sandálias. Que está um grande aprendizado para a gente. Então às vezes a gente vai para uma festa e Deus diz: não vá para essa festa, não vá para tal lugar. E a gente, não tem nenhum problema, eu vou. E por a gente fazer diferente, vai ter uma consequência. Então Moisés não correu aquele risco. Ele fez exatamente como Deus disse para fazer. Por mais simples que aquilo pareça. Né? Então esse é um segundo aprendizado para a gente fazer exatamente como Deus nos ordenou para fazer. Amém? Irmãos, vamos para o terceiro aqui aprendizado, desculpa. O profeta diz aqui: quando Deus determina alguma coisa, você vai fazê-la de todos os modos. Isso é certo. Deus tem o seu caminho traçado e você irá até ele. Portanto, é melhor você se render e começar a trabalhar. Isso é tudo. Irmãos, dando continuidade aqui ao nosso aprendizado acerca da nossa capacidade, dos desafios que a gente tem que enfrentar, seguimos aqui com Moisés, correto? Então, irmãos, qual foi a missão que Moisés recebeu? Seria libertar o povo do Egito. E o profeta utiliza até uma palavra aqui que é ridículo. Irmãos, imagine esse cenário. Uma pessoa de idade, com uma vara na mão, uma pequena família, um burro
e dizendo que ia fazer o quê? Libertar o povo do Egito. Irmãos, o Egito naquela época, como o profeta traz aqui o exemplo, é como se fosse a Rússia, os Estados Unidos, um país com países, né, com poder bélico gigante, com capacidade para destruir toda a terra. Então, o Egito, naquele momento, naquela época, é como se fosse a Rússia ou os Estados Unidos. E uma pessoa de idade falou que iria lá, com aquelas condições que ele tinha, para libertar o povo do Egito. Então, irmãos, o profeta diz aqui, ele fala para a gente assumir o controle. Quando ele diz para fazer, faça nas condições que você tem. O que você tem na mão? Uma vara? Vá com ela. Você tem alguma limitação? Vá assim mesmo. Porque é assim que Deus manifesta a grandeza dele. Ele pega pessoas incapazes, completamente incapazes, e é assim que ele age. E ele te prepara. Moisés tinha dificuldade com a fala. Ele botou o irmão de Moisés para ajudá-lo com a fala. Então Deus, ele provê, ele só pede para que você faça a sua parte e assuma o controle da situação. Então, irmãos, concluindo aqui, quando chegaram, né, Josué e Caleb para olhar a terra, para fazer aquele estudo ali da terra prometida, eles pareciam gafanhotos, conforme é falado aqui. Eles olharam, tinham gigantes, tinham desafios. Ah, mas a terra não já era deles? Então não era só chegar e tomar posse? Ainda tinha mais desafios. Porque Deus, mais uma vez, ele quer manifestar a grandeza dele. Então eles ficaram tranquilos. Se Deus falou que essa terra é nossa, ela será. Não importa se tem gigantes, não importa se teremos que travar mais guerras, essa terra é nossa. Irmãos, mais um exemplo da grandeza de Deus. Quando eles chegaram em frente ao rio, e agora? O que a gente faz com esse rio na nossa frente? Como é que a gente passa? E a mensagem foi: essa não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é fazer o que Deus falou para fazer, que era vir até aqui. E eu estou fazendo. A partir daqui, Deus vai cumprir a sua palavra. Então Deus abriu o rio e eles conseguiram passar. Irmãos, tremendo. Só um pedacinho dessa mensagem que eu digo que vocês leiam. Deus comissionando a Moisés, onde nós conseguimos aprender muito. Creio que o principal aprendizado é que nós façamos algo, que nós lutemos pelo que acreditamos. Se temos uma missão, vamos em frente. Não importa as nossas limitações, façamos a nossa parte, porque Deus fará dele. Amém? Irmãos, que Deus os abençoe. Essa é a minha simples mensagem. Espero que possa ajudá-los. Que Deus os abençoe.